Drica Evarini está aqui, acho que ela decorou, que são 8 gols, Drica, boa tarde. Boa tarde, Sabrina, boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Uma vitória maiúscula aí, né, do Jack sobre o Russo Preto do Rio Grande do Sul, 8-1, e com essa belíssima vitória veio também a liderança do Grupo 2. O Jack entrou em quadra ontem para a segunda rodada, depois daquele empate no Clássico contra o Jaraguá. O Russo Preto havia surpreendido, né, todo mundo na estreia, vencendo o Umuarama, e o Jack não teve nenhuma dificuldade aí para dominar completamente a partida. Aí a gente já está vendo, né, os vários gols que a gente teve ontem na partida lá em Itaipulândia. Foram 2 do Dieguinho, quem marcou também? Xuxa, Robinho, Hernani, Farias, Rufino e Rian. Todos balançaram a rede, aí a gente viu do Robinho, todos balançaram a rede para garantir essa vitória. Uma vitória que dá uma tranquilidade, encaminha a classificação. O Paulinho Gambier conseguiu rodar um pouco mais o seu elenco, os meninos entraram em quadra também, inclusive marcaram, né, como é o caso do Rufino e do Rian. Conseguiu, né, dar um pouquinho mais de descanso para alguns jogadores que estão nessa sobrecarga, até porque tem jogo hoje de novo, amanhã tem semifinal garantindo essa classificação e tem final também no sábado, garantindo seu lugar na grande decisão. Quem falou sobre essa partida e sobre essa postura do Joinville de realmente, né, assumir esse protagonismo e vencer bem, foi ele que marcou 2 gols na partida, o pivô Dieguinho. Fizemos hoje a partida que o Jack tem que fazer todas as vezes que vai jogar, né? Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo, fizemos um primeiro tempo muito bom, onde conseguimos fazer o placar, e o segundo tempo conseguimos administrar ali todo mundo, a troca, porque a gente sabe da sequência de jogos que vem pela frente. Agora é descansar, porque amanhã tem outra pedreira, para a gente fazer um grande jogo, para ficar aí para a semifinal. Tá aí, né, o Dieguinho falou sobre administrar ontem, inclusive já no comecinho do jogo, motivo de preocupação para o torcedor, foi o Pedro Rey, que sentiu a panturrilha, foi poupado. A gente entrou em contato, né, com o pessoal que está em Itaipulândia, foi realmente para poupar, sentiu uma sobrecarga na panturrilha, foi poupado do jogo de ontem, deve ser poupado do jogo de hoje, para estar tudo bem com ele para a semifinal. E no último jogo do dia, ontem, o Jaraguá também encaminhou a classificação, vencendo o Umuarama, uma goleada também, 7-3, com direito a hat-trick. O Neném Ribeiro marcou 3 vezes na vitória do Jaraguá sobre o time paranaense. Além dele, Eca, Marcênio, Jamur e Juan também balançaram a rede numa vitória que veio de virada. O Umuarama saiu na frente logo aos 2 minutos, mas o Jaraguá logo conseguiu aí encontrar o seu ritmo de jogo, dominou a partida e ainda no primeiro tempo já encaminhou também essa goleada 4-1 já no primeiro tempo, e no segundo tempo, assim como o Jack administrou e só construiu esse placar elástico para garantir a vitória e encaminhar também a sua classificação. O Jaraguá que volta à quadra daqui a pouquinho, e aí eu já vou vindo aqui para o telão para a gente mostrar os resultados de ontem, os jogos de hoje e também a classificação. Vou pedir para te colocar já aqui na tela os resultados da segunda rodada da Copa Sul. Abrimos o dia de ontem com essa goleada do Jack, né, 8-1 sobre o Russo Preto. O Pouso Redondo, que é o outro representante catarinense, empatou com o Santiago do Rio Grande do Sul. Itaipulândia, o dono da casa, foi surpreendido, né, diante da torcida, perdeu aí para o Guarapuava por 5-0, e aí no último jogo da noite a gente teve o 7-3 do Jaraguá. Hoje tem mais rodada, e aí a gente tem a rodada de hoje abrindo com o Jaraguá, às 2 horas da tarde, mas antes aqui a classificação. Pouso Redondo no grupo 1, 4 pontos, 3 pontos para o Guarapuava, 3 para o Itaipulândia, 1 para o Santiago. Grupo 2, grupo do Jack, 4 pontos para o Jack e para o Jaraguá. O Jack está na frente pelos critérios de desempate. Quais são os critérios de desempate? Geralmente na Liga Nacional, número de vitórias e saldo de gol. Na competição, nas competições da CBFS, os critérios de desempate são: primeiro, confronto direto. Jack e Jaraguá empataram, então já cai esse critério de desempate. O segundo é o índice técnico, que é a divisão de pontos pelo número de jogos, também fica elas por elas. E o terceiro são os gols average, que nada mais é do que o número de gols marcados dividido pelo número de gols sofridos. Como o Jack sofreu mais gols, está na liderança do grupo 2. Se terminasse hoje, inclusive, o Jack enfrentaria o Guarapuava e o Jaraguá enfrentaria o Pouso Redondo, mas tem mais jogo hoje. Eu já vou pedir para te colocar na tela, porque a gente tem a terceira rodada, aliás, hoje, 2 horas da tarde, Russo Preto e Jaraguá. Um empate já garante a classificação do Jaraguá à semifinal. 4 horas da tarde, Santiago e Guarapuava, que também pode garantir a classificação do Guarapuava. 6 horas da tarde, Itaipulândia e Pouso Redondo. E o Jack entra em quadra às 8 horas da noite para carimbar a classificação com o Umuarama. Já vai entrar em quadra sabendo, né, quem pode enfrentar na semifinal e também sabendo o placar do Jaraguá para saber o que precisa fazer para ficar com a primeira colocação. Então, 8 horas da noite, a gente tem o Jack no último jogo dessa primeira fase da Copa Sul.
E falando agora de Campeonato Brasileiro, a gente teve jogo ontem pela Série A, pela Série B e temos também aqui alguns resultados que chamaram a atenção, tanto na Série A como na Série B. Na Série A, o Mirassol vencendo o Fluminense por 2-1 e, inclusive, se mantendo no G4. Hoje estaria classificado já para a fase de grupos da Libertadores. O Mirassol que subiu no ano passado e vem fazendo aí uma excelente campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Falando de Série B, Avaí vencendo o Volta Redonda por 3-0 e voltando a vencer depois de 2 derrotas consecutivas o time da capital. Cuiabá foi surpreendido pelo Novo Horizontino, 1-0 aí para o Novo Horizontino lá no Mato Grosso, e o Operário também foi surpreendido pelo Atlético, 4-1 para o time mineiro, jogando lá em Ponta Grossa. Então, alguns dos resultados que chamaram a atenção aí no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. E falando em Série A, tivemos o jogo aqui do Mirassol e tivemos também Atlético Mineiro jogando ontem. Vamos dar uma olhadinha aí nos jogos atrasados, mas que a gente teve ontem no Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da 14ª rodada, o Atlético Mineiro venceu o Sport na Arena MRV. Vitor Hugo, Guilherme Arana e Hulk marcaram os gols do time da casa. Derek, de pênalti, descontou para a equipe pernambucana. Fim de papo. Atlético Mineiro 3, Sport 1. Mirassol e Fluminense se enfrentaram no estádio Maião, em jogo que foi adiado da 13ª rodada, pois o time carioca estava no Super Mundial. O time paulista saiu na frente com esse belo gol de Guilherme Marques. Depois de uma jogada ensaiada, Martinelli mandou para o fundo da rede e deixou tudo igual. Só que o Mirassol voltou a ficar à frente do placar, aos 40 do segundo tempo. Negueba sozinho fechou a conta. Mirassol 2, Fluminense 1. Com a vitória, o time paulista segue invicto em casa na Série A e voltou ao G4 do Brasileirão. Tá aí, né? 2 jogos atrasados. De um lado, o Mirassol fazendo essa excelente campanha. O Sport, infelizmente, né, já está rebaixado aí, praticamente rebaixado. Acabou sendo superado lá na Arena MRV, mas jogões, né? Sempre jogão e muitos gols, inclusive. Só jogaço. Na tela da NDTV Record e com ela aqui, ó, sempre a comentar pra gente. Valeu, Drica, ótima tarde. Boa tarde para você e para quem está em casa também.